Como é o submundo para o mago? Olá, meu nome é Nilden, eu sou mago hermetista já há muitos anos aí, mais de uma década. E tenho esse canal aqui para falar para vocês coisas a respeito do mundo mágico. Se você é um aprendiz de mago, né? Se você é um adepto querendo trilhar esses caminhos para você não se perder tanto. E se você não é, para você encarar a vida de uma forma mais legal, por assim dizer. Inclusive porque magia não é bem isso que você deve estar acostumado a ver por aí, tá? Se você fica aqui no nosso canal, conforme o tempo for passando, você vai entendendo a diferença entre magia mesmo e magia qualquer coisa. E eu acho que, na verdade, o vídeo de hoje, ele vai vir para te dar uma dessas diferenças, beleza? A gente vai falar sobre o submundo na visão de um mago e, principalmente, né, a gente vai falar se essa coisa toda faz algum sentido, beleza? Então, vamos embora. Bom, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer com você é desambiguar o termo e avisar que submundo aqui não é, obviamente, né, o submundo da máfia, o submundo da venda dos jogos eletrônicos, o submundo da violência doméstica ou coisa assim. Quando a gente está falando de submundo aqui no canal, né, em particular neste vídeo, a gente está tentando apontar coisas como, por exemplo, o inferno, o umbral, lugares com energias baixas, lugares onde seres não desenvolvidos, não evoluídos vão, e quando você é mal na Terra, para onde você vai cumprir sua pena, tá? Submundo, aqui, como a gente está tratando agora, é basicamente as diversas lendas, diversas formas de se chamar o inferno cristão, tá? Sim, o inferno cristão. Você pode falar para mim que você é espírita e não tem inferno, você pode falar para mim que você é um bandista e não tem inferno, que você é candomblessista e não tem inferno, que mas se você tem uma visão de bem contra o mal e que o lugar mal é o lugar para onde você vai quando você faz maldade, sim, né? Então principalmente aqui no Brasil, é uma adaptação meio tosca do inferno cristão, beleza? Isso por questões muito simples, né? Nós vivemos num país onde o cristianismo sempre foi preponderante, né? Então, mesmo quando os portugueses estavam vindo para cá, começaram a espalhar aqui o cristianismo, a catequizar índio, trazer os negros, catequizar negro, enfim. Você sabe que é bem por aí o caminho, por mais que você tente negar, a história está aí para nos mostrar o contrário, né? Então, eu vou tentar abordar algumas dessas formas, mas antes disso, eu preciso tratar com você uma coisa, que é uma entidade que todo mundo cria e eu não gosto, não me sinto muito confortável com ela, beleza? Olha só. Esse negócio de o mago não existe. Não que não existam magos, mas essa espécie de concordância de todo mundo, ou seja, o que é o inferno para os magos, o que é o deus do ocultismo, essas coisas todas, isso não existe, beleza? Porque nós concordamos em discordar de todas as coisas, quase, quando nós conversamos entre nós, né? Então, existem pessoas que vão acreditar em Deus, pessoas que não vão acreditar, pessoas que vão acreditar que Deus é de uma forma, que Deus é de outra forma, que Deus é de uma terceira forma. E essas coisas todas são muito discutidas entre nós magos, exatamente porque elas não são comprovadas. A gente não consegue comprovar a forma real de Deus, ou a forma real de um espírito, ou a forma real de qualquer trabalho metafísico, como eu abordei neste vídeo aqui, falando a respeito dessa da diferença, né, entre os terreiros, enfim, o terreiro 1 fala uma coisa, o terreiro 2 fala outra coisa, e não dá pra gente falar que um tá certo em defesa do outro, porque não tem como a gente comprovar que Ogum trabalha com a conta lilás, ou com a conta verde, ou com a conta vermelha, ou com a conta azul, ou com a conta amarela. Isso são questões de opinião que são da tradição do negócio, mas tradição é só uma coisa que alguém não sabia explicar e resolveu deixar do jeito que tá, né? A gente pode se perguntar e pode trabalhar de diversas formas, e eu vou contar para você que você consegue incorporar algum com qualquer guia, até sem guia se você quiser. Tudo vai depender do quanto a sua mente está focada naquilo. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é para tirar da cabeça essa história de que existe uma cartilha de mago, existe uma cartilha do ocultista, e que uma pessoa vai defender aquele negócio daquele jeito e todo mundo vai concordar com isso, tá? Isso é besteira. Eu sou ateu, super amigo do Caselli, o Caselli é teísta, sou super amigo do Fausto, o Fausto é ateu também até um certo ponto, sou amigo do Rafazen, o Rafazel também é ateu, mas eu também sou amigo do Roberto Manstein, que é um bandista, então ele é uma figura teísta, enfim, a gente não concorda com relação a isso, e isso é super normal, é assim que a gente aprende, discordando um do outro, fechou? Então, tira da sua cabeça
essa situação de o mago, essa entidade, o mago, criada por aí. A gente está tão acostumado a discordar, né, a concordar em discordar, que, por exemplo, se você entrar agora lá no curso Teoria da Magia, você vai ver que existem diversas formas de você entender o que é um servidor do caos, por exemplo. Né? Eu abordo o servidor do caos em um determinado momento dentro da timeline do curso normal, e o Fausto aborda de uma outra forma dentro do módulo especial que você vai ter totalmente de graça da Magia do Caos. Nós dois falamos sobre servidores de formas diferentes e nós somos amigos ainda, beleza? A gente é amigo, ele tá direto aqui na minha casa, agora que ele tá em São Paulo, a gente toma breja junto, toma vinho junto, a gente é amigo. Só para você entender e ver um exemplo de como nós discordamos. Se você quiser saber mais a respeito desse curso, incluindo ter outras, né, opiniões, inclusive do Cedric Nightingale, por exemplo, entra aqui em teoriadamagia.com.br, que você vai ver tudo a respeito e ajudar você a andar ainda mais para frente no seu aprendizado mágico. Posto tudo isso, é uma coisa importante de você levar em conta que existem magos que vão acreditar nessa história de submundo aí, de inferno, e existem magos que não. Eu, em particular, não acredito, né? Porque vocês sabem que eu sou muito mais cético do que crente, do que crédulo, né? Eu sou muito mais do cara que tenta entender a realidade das coisas do que o cara que se deixa levar pela metafisicalidade. Mas eu vou dar para vocês algumas formas de se encarar isso, pelo menos as que eu conheço, das mitologias pelas quais eu passei, para você tirar seu ponto de vista aí. A primeira delas é aquela visão mais universalista, por assim dizer, que vai falar que você sente o inferno ou o submundo dependendo da sua crença. Ou seja, se você é um cristão, quando você morrer e for para o inferno, você vai para o inferno mesmo. Mas se você for um espírita, você vai para o inferno do espírita. Né? Se você for um bandista, você vai para o inferno do bandista e assim sucessivamente. Eu tendo a achar essa visão um pouco simplista demais, porque independentemente do que você acha do planeta Terra, você está no planeta Terra. Né? Se você sair do planeta Terra e for para a Lua porque você acha que lá o clima é mais ameno, você vai morrer. A não ser que você tenha um equipamento todo necessário. Ou seja, a verdade ela não é democrática. Né? Então, eu acho muito estranho a gente falar que vai para um lugar ou vai para o outro, porque a gente acredita nesse lugar ou não. Eu, por exemplo, podia acreditar agora que eu estou dentro de uma Kombi indo para a praia, pro Havaí. Viu? Não mudou. Uma espécie de adaptação desse mito, ou distinção, uma coisa que vai saindo daqui, é aquela situação de que o inferno, na verdade, é um lugar mental que você vai se fundir a esse lugar de acordo com sua mentalidade. A diferença entre a primeira parte e essa daqui é que nessa daqui o lugar é um só. Então, por exemplo, você continua no planeta Terra, só que você está tão interiorizado dentro da sua própria cabeça, da sua própria mente, né? Porque essas pessoas acreditam de alguma forma que o espírito mantém a mente. Então, você está tão interiorizado dentro da sua mente que você cria o ambiente externo em você. É como se você ficasse preso dentro da sua própria psique. E aí, nesse sentido, você experimentaria as reações que acontecem porque você está vivendo o que está dentro da sua mente, né? Então, a primeira forma é uma forma externa, a segunda forma é uma forma interna. Essa aqui eu acho que até faz um pouco mais sentido, desde que você acredite, lógico, que quando você morre, o espírito continua, né? Eu já sou uma pessoa que não sei muito bem se eu estou indo para esse lado ou não, né? Eu já fui muito para esse negócio da pós-vida. Hoje em dia eu me questiono a respeito disso, porque eu tenho informações muito novas, né, por causa da pós em neuropsicologia, que vão dizer algumas coisas muito interessantes a respeito disso, mas fica para um outro vídeo. Uma segunda variante desse primeiro caso é o inferno espírita, né? O inferno espírita ele vai dizer que você vai para um lugar quando você morre de acordo com o seu padrão vibracional, que tem tudo a ver com uma espécie de evolução. Essa evolução para o espiritismo não é uma coisa tão clara. Quer dizer, é uma coisa bastante clara para o espírita, mas é porque ele, na verdade, ele nunca pensou direito a respeito disso, eu acho. Eu, pelo menos, nunca tive informações fidedignas ou confiáveis sobre isso. E olha que eu já fiz curso, sou formado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, eu nunca tive uma resposta muito boa, basicamente porque a resposta para isso tem tudo a ver com moral. E a moral, como a gente sabe, não é absoluta, né? A moral, ela varia de acordo com a sociedade e o tempo onde você está. A moral do brasileiro é diferente da moral
do americano. E eu não estou falando aqui com relação a coisas tipo roubar ou não roubar. Eu estou falando aqui com coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, é permitido você matar uma pessoa em legítima defesa. No Brasil isso não é permitido. São conceitos morais. E aqui eu não estou falando de não é permitido ou é permitido de acordo com a lei. Eu estou falando que nós achamos estranho a gente matar uma pessoa por legítima defesa. Nos Estados Unidos isso é bem mais comum. Em países do Emirado Árabe, em alguns lugares mais assim, as pessoas, é normal a mutilação das mulheres, pelo menos, né, no consenso geral, é normal a mutilação das mulheres pelos homens. Aqui no Brasil isso seria um absurdo. Então, o padrão moral, ele depende de época e de sociedade. O que quer dizer, basicamente, que não seria justo as pessoas de séculos passados irem para lugares mais adiantados, dado que o conceito de moral evoluiu de lá para cá. Mas, de qualquer forma, tirando esse conceito de moral, tudo fica mais complicado quando a gente pensa a respeito, né? Eu geralmente falo que o mago é um grande problematizador. A gente tem conceitos muito frescos na nossa cabeça, né? Muito firmes na nossa cabeça, como, por exemplo, tal pessoa é boa, tal pessoa é ruim, mas a gente não entende que é bom por quê, bom para quem, bom como. Qual é a escala que você está usando para ser bom ou mal? Muitas pessoas vão falar o amor, e aí você ganha uma série de novos problemas, né? Porque o que é o amor? O amor é um estado químico do seu cérebro, então, né, é uma doença, uma deficiência do seu cérebro. Então, tipo, as pessoas quando têm uma doença, elas são boas, enfim. De qualquer forma, defendido pelo espiritismo. Então, o submundo seria uma espécie de lugar para onde as pessoas não evoluídas, dentro desse padrão deles, vá, né? Aliás, deixa eu falar outra coisa. Tá, eu sei que o vídeo tá confuso, a gente tá indo e vindo, beleza? Mas é que realmente esse negócio de padrão moral, ele é um negócio que tem que ser muito bem explicado. Quando a gente fala, geralmente, aqui no meu canal, que eu não gosto muito das religiões, porque as religiões tendem a cegar o religioso, né? A gente está falando, inclusive, desses tais de padrões morais. Hoje em dia, a maioria dos cristãos defendem a religião cristã ou a existência de Deus, porque, segundo eles, seria a existência desse ser multipoderoso ou de uma religião que vai confrontar ou criar nas pessoas padrões morais para ela ser um bom cidadão, por assim dizer, ser uma boa pessoa, por assim dizer. Esses padrões morais, obviamente, não tem nada a ver com Jesus Cristo ou com Deus. Tem a ver com acordos sociais que são feitos e as pessoas não conseguem nem enxergar isso. Que a moralidade da igreja de hoje é diferente da moralidade da igreja do século I, do século 100, assim como a moralidade que está expressa na Bíblia, no Velho Testamento, é diferente da moralidade expressa na Bíblia, no Novo Testamento. São datas diferentes de acontecimentos, com povos diferentes, em localidades diferentes, com sistemas de moralidade diferentes. Usar um sistema de moralidade de 2000 anos atrás para basear o que está acontecendo hoje é simplesmente impensável. É até antiético, ou seja, é até ilegal você seguir certas coisas da Bíblia como padrão de moralidade agora. E se vocês quiserem, eu posso citar uma delas, né? Ló deu as suas filhas para o povo da cidade estuprar para que eles não avançassem em cima dos seus visitantes. Ou seja, Ló recebeu 2 pessoas na casa dele, a cidade inteira veio falar com ele para pegar esses 2 visitantes que iam destruir a cidade, e Ló falou assim, não pega esses caras não, toma minhas 2 filhas virgens aqui para vocês se divertirem. Se você fizesse isso aqui no Brasil, você seria preso, no mínimo. Beleza, mas retornando, né? Entendemos aqui padrão de moralidade, não sei o que lá. Tem uma coisa que ajuda bastante você se você não quiser ir para o submundo e quiser ir direto para o céu, né? Que é tornar-se um membro do canal aqui, clicando em Seja Membro e fazendo parte da família hashtag #DemoninoOficial, né? Você fazendo parte dessa família, você vai ter grupo de WhatsApp exclusivo, você vai ter grupo de Discord exclusivo, você vai conhecer a Dona Maricota, que é a grande deusa do nosso panteão aqui, e também você vai ter passagem garantida para um lugar onde não terão evangélicos enchendo o seu saco. Pode garantir, clica aqui em Seja Membro, mas se você não quiser, clica em joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo por aí, para dar aquela força brutal pra gente, beleza? Outro submundo possível que a gente ouve falar é o submundo da Umbanda, né? Que também vai coadunar um pouquinho com a história do espiritismo, né? A gente não pode deixar de lembrar que a Umbanda é uma mistura de religiões africanistas, indígenas e cristãs, assim como o espiritismo também tem bastante do cristianismo, e a gente vai se fundir nessa questão da moralidade. É claro que assim, na Umbanda tudo é muito mais fantasioso, o que é mais divertido, eu confesso que eu gostaria muito mais
de ir pro pós-vida da Umbanda do que ir pro pós-vida do kardecismo. Porque lá você tem os caboclos, os exus e tarará, e lá você pode estar numa questão de baixa vibração, que seria o abismo, e ainda assim ser uma boa pessoa, como os exus fazem, né? Os exus ajudam as pessoas. Então aqui, na verdade, a questão da moralidade existe, mas também existe uma questão de opção, por assim dizer, ou de uma energia nativa, que aí depende da explicação da pessoa. Para finalizar, a gente tem alguns infernos, por assim dizer, que são mais mitológicos do que, né, esses que eu falei até agora. Todos eles são mitológicos, né? Se a gente pudesse colocar numa escala de absurdez, talvez ficasse mais fácil. Mas tem o inferno, que é basicamente cristão, que aí você vai ter anjos, né, demônios, porque tem anjos que vão até o inferno, tem demônios que sobem até a terra, mas é basicamente um lugar onde as pessoas queimam e pagam pelos seus pecados eternamente, né? Assim como está descrito, por exemplo, na Divina Comédia do livro do Dante Alighieri, né, que é um dos meus livros preferidos do mundo inteiro. O Dante vai descrever pra gente, fazer uma espécie de exacerbação disso e falar que o inferno é dividido em várias camadas lá, vários círculos, tarará. Quanto mais para baixo você vai, mais para perto de Malebolge você está. Lá o demôniozão mora, é chamado de Malebolge, né? E, por incrível que pareça, quanto mais para perto de Malebolge você chega, mais frio o inferno é para Dante, né? O que é muito, né, ao contrário do que todo mundo vê. Aliás, se vocês gostam de uma boa literatura, de um bom conto, pega a Divina Comédia. A Divina Comédia é dividida em 3 livros, que é o Céu, o Purgatório e o Inferno. Aliás, Inferno, Purgatório e Céu, que você começa pelo Inferno. E você pode desapegar desses 2 últimos, tá? Pega só um Inferno, popularmente conhecido como Inferno de Dante, tá? Você vai ver, é uma leitura maravilhosa, fantástica, assim, a criatividade que Dante Alighieri teve para mandar todos os seus inimigos pro inferno. Que foi basicamente o que aconteceu. Agora, depois desse prólogo todo, dessas diversas explicações que nós demos, e claro, né, eu não vou abordar aqui infernos polinésios, infernos chineses, infernos não sei das quantas, porque não nos interessa. Nós somos ocidentais, nós vivemos no Brasil, então eu acho que os infernos mais populares por aqui faz mais sentido da gente pegar. Isso basicamente por uma coisa. O submundo aí que a gente está falando tem muito mais a ver com a questão da fé da pessoa do que com a realidade, tá? Como eu disse, eu não sei se existem infernos, se existem espíritos, se existem essas coisas todas. Se você quer saber a minha opinião, hoje em dia, eu por enquanto ainda acredito na vida pós-morte, como eu falei, e para mim as coisas não têm a ver com o submundo no sentido de inferno, mas sim tem a ver com as classes sociais, muito entre aspas, da sociedade espiritual, né? Eu sou hermetista, então geralmente eu acredito naquele negócio assim, no alto como no baixo. Então, para entender certas situações, eu tento pegar a situação mais parecida e extrapolar ela de alguma forma. Então, para mim, o submundo espiritual seria muito parecido com o submundo nosso aqui. Lugares decadentes, deprimentes, com pessoas que preferem de alguma forma se maltratar, ou se machucar, ou acabam escravizando outros por questão de força, né, de tarará. Mas eu acho que tudo meio que se mistura e você consegue fazer acordo com todas essas classes de pessoas, assim como você consegue fazer aqui. Eu vou dar um exemplo bem a grosso modo, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. O submundo seria nosso submundo, como por exemplo, os morros do Rio de Janeiro, né, as favelas, aqueles lugares mesmo podreira, tá ligado? Onde tem uns traficantes lá em cima do morro e tal. Aqui em São Paulo, as cracolândias, lugares onde as pessoas sofrem muito, tá? Eu não tô aqui, claro, falando que pobre é espírito baixo, beleza? Porque eu falei da favela, por exemplo. Eu tô falando com relação à similaridade de como as pessoas são tratadas. Então eu acho que dentro lá do equivalente ao morro do Rio de Janeiro no inferno, você tem um cabeça que vai meio que massacrar todas as outras por uma série de questões aqui, basicamente de cunho vibratório, tá? E assim também a gente tem, no mesmo plano de existência, os lugares que são legais, né? Que são pessoas num plano vibracional diferente, tá? Eu não vou falar que um é mais evoluído do que o outro, porque a evolução tem muito mais a ver com intelectualidade do que com caracteres morais, para mim, tá? Eu acho que você tem melhor moral quando você tem melhor intelecto, você aprende mais, portanto, você consegue ser uma pessoa melhor, beleza? Você consegue, porque é sempre opcional, né? A pessoa, ela é ou não é, mas ela sabe que tá errando. Para mim, essa situação tem muito a ver com a intelectualidade, não com questões de ética e moral.
Inclusive você pode transitar entre elas, assim como nós, seres humanos encarnados aqui, também transitamos. Eu posso ir lá na Cracolândia comprar uma pedra de crack e também posso ir lá no shopping Guatemi comprar uma bolsa de 50 mil reais, né? Eu posso trafegar entre essas coisas, não há nada que me proíba necessariamente de ir para um lado ou para o outro, a não ser a minha própria vontade. Eu acho que nesse caso, quando a gente está falando de submundo espiritual, a gente está falando de lugares onde os espíritos escolheram trabalhar com energia mais densa, com energia mais do espectro fogo, terra, e se recolhem ali porque lá a energia é mais parecida com a deles, é mais material, essas coisas todas, tá? De novo, não tem a ver com fazer o bem, com fazer o mal. Um cara pode ser muito bom e tá lá no ambiente denso, assim como eu, por exemplo. Não vou dizer que eu sou muito bom, mas eu tento fazer minhas coisas legais. E sou do espectro fogo, né? Sou denso, né? A minha energia natural é uma energia densa. Eu não tento não fazer mal para ninguém. Mas eu também gosto do meu vinho, né? Também gosto do meu cigarro, também gosto dessas coisas que não seriam muito colocadas como coisas boas, etc e tal, certo? Bom, o vídeo ficou confuso, eu acho, mas é que assim, né? É muito difícil a gente criar opinião sobre coisas que não existem necessariamente, né? Eu não tenho como ir até esse lugar e trazer para vocês a resposta pronta. E se eu fizesse isso, eu seria só um trapaceiro que está tentando enganar você, te vendendo uma realidade que necessariamente não existe, né? Que não necessariamente existe. Eu estou levantando conjecturas com você aqui para que você tente entender seu cabedal de fé. Eu dei várias opções aqui para você compreender o que está rolando e de repente escolher o que você quiser. Se você quiser minha opinião, eu não escolheria nada. Assim como hoje em dia, embora eu preferisse que o mundo espiritual exista, por uma questão muito egoísta, né? Eu quero me manter depois de tudo isso. Eu ainda acho que, tipo, tá forte na minha cabeça que nada disso é verdade, beleza? Que quando a gente morre acaba. Eu tô ainda balançando entre esses dois lados. Eu gostaria muito que um existisse, mas eu tenho quase certeza que não existe. Entendeu? A minha vontade é diferente da verdade, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu quero deixar de último alerta pra você. Como eu disse, a gente não sabe se essas coisas existem, beleza? O terreno do metafísico ele é um terreno muito improvável, no sentido de não haver provas. Não tem como provar o terreno metafísico. Tudo que existe dentro do terreno metafísico é questão de fé. Claro que os mecanismos de fé são muito importantes para o nosso trabalho, inclusive para a nossa vida cotidiana, beleza? Você vive a sua vida através de vários mecanismos de fé que você tem, de vários objetos de fé, incluindo você mesmo, né? Acreditar em si é um objeto de fé, é um mecanismo de fé. De qualquer forma, não dá pra gente falar que é assim ou que é assado. E aqui que tá o alerta. Se alguém um dia chegar para você e falar, olha, é assim, é assado, com certeza é assim, tal pessoa está errada porque é assado, essa pessoa não está sendo honesta com você. Ela pode estar completamente dentro do seu cabedal de crenças, beleza? E dentro do cabedal de crenças dela, ela está certa no que está falando. Então, por exemplo, um bandista pode chegar para você e falar, olha, depois que a gente morre, a gente vai para o Anda. Dentro do cabedal de fé desta pessoa, um bandista, ela está com toda a razão. Agora, é só o cabedal de fé dela. Não dá pra gente abordar isso como sendo a verdade verdadeira. Eu, quanto mago, não como religioso, como um estudante, inclusive dos componentes de fé das pessoas, trouxe algumas aqui pra você e tô falando assim, isso não sei se existe não, gente. Mas sinta-se livre para você acreditar ou não em qualquer uma dessas opções. Você não vai ser nem mais e nem menos por fazer isso. Você só vai dar a vazão ao seu cabedal de fé. Eu tenho muitas coisas que eu acredito hoje que eu não consigo falar para você que é verdade. Eu acredito porque eu gosto, porque faz sentido, porque para mim tá fazendo bem. E você pode fazer a mesma coisa, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenha ficado bom o vídeo aí para vocês. E se você gostou, clique em joinha, se inscreve no canal e dá aquele apoio, dá aquela força brutal para nós, tá? Se você gostou muito, então clica aqui embaixo em seja membro e torne-se um hashtag Demonino Oficial para dar mais uma força para nós. Agora, uma coisa importante. Se você ficou com dúvida a respeito do que eu falei, tá confuso, deixa comentário aqui embaixo no campo de comentários para eu ler e responder. E se for o caso, fazer outros vídeos, beleza? Os comentários também ajudam bastante a gente a evoluir o canal. Se você quiser fazer um atendimento comigo, então
liga nesse telefone aqui, manda um WhatsApp para a Beatriz que ela vai te dar todas as informações necessárias e marcar com você um horário, fechou? Ah, e mais uma coisa final. Nós estamos voltando com os ritos coletivos, beleza? Que são aqueles ritos que eu faço a um precinho super em conta, muito mais para reunir com meus pais, né? Para fazer um negócio nosso, pra gente que a gente gosta de fazer, do que ser um negócio mais profissional e tal, né? Se você quiser saber mais, entra nesse endereço aqui, ó, ninodenani.com.br, que lá tem todas as instruções para você, tá? Eu não vou dar data aqui nem nada disso, porque essa data prescreve sempre, né? O rito é uma vez por mês. Então entra lá, ninodenani.com.br, lá tem um botãozão, rito coletivo, clica lá que tem todas as informações, você tem que fazer uns negócios também, tá? Não é só do meu lado para você não, você também tem que fazer do seu lado para mim, beleza? Agora sim, espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau.